paz do Senhor Jesus, que alegria poder trazer mais uma mensagem, trazer mais uma semente de fé, trazer mais um alimento que com certeza vai nos ajudar a caminharmos firmes no Senhor, com a nossa fé sendo alimentada. Por quê? Porque é pela palavra de Deus que a nossa fé é alimentada. É ouvindo a palavra de Deus que a nossa fé é alimentada. Olha que privilégio nós temos aqui, né? Olha, a palavra de hoje está aqui em Mateus capítulo 20. Nós vamos falar sobre a parábola dos trabalhadores, né? Eu peço que você leia depois do capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 16, né? Hoje eu vou falar aqui a partir do versículo 13, né? 13 não, versículo 12, que fala assim, ó. Estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar o que foi contratado por último, o mesmo que lhe dei. Não tenho eu direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Olha que palavra, né? Nós ouvimos muito, né, as pessoas falarem, os últimos serão os primeiros, os últimos serão os primeiros, né? Eu já ouvi muito, né, principalmente quando eu me converti. Não sei se você aí escuta com frequência essa frase, mas eu quero lhe dizer algo. Olha, aconteceu uma situação aqui chata nessa parábola. Por quê? Porque um colega de trabalho ficou com inveja, né, daquele que recebeu o mesmo salário que ele, né? Olha o que acontece nessa parábola. Durante o dia, né, o dono de uma vinha contrata algumas pessoas para trabalharem ali pela manhã. E aí o dia foi passando, ele foi encontrando outras pessoas precisando de trabalho, e ali ele disponibilizou a sua vinha para que aqueles funcionários estivessem ali executando um serviço, né? E o que aconteceu? Na hora do pagamento, o dono da vinha resolveu pagar a todos o mesmo valor, né? Resolveu pagar o mesmo valor que ele pagou para aquele que trabalhou o dia inteiro, ele pagou para aquele que só trabalhou 1 hora. Né? Essa parábola é muito interessante porque fala da bondade de Deus, fala da generosidade do nosso Deus, fala da graça, do favor imerecido do nosso Deus. Olha, é certo que aos olhos naturais, aquele que trabalhou apenas 1 hora não deveria receber o mesmo valor daquele que trabalhou o dia inteiro, né? Aos olhos naturais, mas o dono da vinha resolveu dar mesmo assim. Eu quero lhe dizer algo hoje. Olha, aos olhos naturais, nós não merecemos nada, né? Porque falhamos, porque erramos, né? Mas pela graça de Deus, pelo favor do Senhor, hoje nós recebemos algo que é muito valioso e que não pode ser tratado como qualquer coisa, que é a nossa salvação, né? Olha que maravilha. Aqui o dono dessa vinha não fez distinção daquele que trabalhou muito para aquele que trabalhou pouco, não. Ele deu o mesmo salário. Ele olhou para todos da mesma maneira. Olha, Deus olha para todos da mesma maneira. E ele está dizendo: eu quero, né, te tratar da mesma maneira, tratar todos da mesma maneira. Mas infelizmente nem todos se comportam da mesma maneira em relação ao Senhor. Eu quero fazer uma pergunta: qual tem sido o seu comportamento em relação a Deus? Qual tem sido o seu comportamento em relação a Deus? O dono dessa vinha tratou a todos os funcionários da mesma maneira, né? Só que aconteceu algo aqui. Aquele que trabalhou o dia inteiro ficou com inveja, questionou o dono da vinha, ficou irritado com o dono da vinha, porque ele deu o mesmo salário àquele que trabalhou apenas 1 hora, né? Fica mais uma questão para nossa meditação.
Guarde o seu coração. O seu coração não pode ser depósito de inveja, né? Se o acerto que ele tinha feito com aquele dono ali da vinha, né, com o patrão, era receber determinada quantia, ele recebeu, né? Então ele se contentasse com aquilo que ele fez o acordo, né? Mas não, ele ficou irritado. Isso aqui nós podemos tirar uma lição muito grande, né? Tem pessoas que gostam de julgar o outro pelo tempo que ela tem, que está buscando a Deus. Às vezes tem menos tempo, mas está ali sendo usada pelo Senhor de maneira poderosa, está sendo usado pelo Senhor de maneira poderosa. Às vezes acontece isso no local de trabalho, né? A pessoa chegou ontem, mas ali ela já achou graça diante dos clientes, ali ela faz um trabalho perfeito, um trabalho bem feito, na medida do possível, e acaba gerando essa situação que gerou aqui, inveja daqueles que estão há muito tempo ali. Eu quero lhe dizer algo, olha, se você está passando por essa situação, ou se você é o que está sendo, né, alvo da crítica porque você está se destacando, fique firme e continue fazendo bem, sem olhar a quem. E se você está na posição desse homem que estava com inveja, que estava questionando, olha, faça o seu melhor, independente de onde você esteja, de como você esteja, faça o seu melhor, né? E não queira se comparar com ninguém. Não queira se comparar com ninguém. Uma coisa que eu achei aqui muito interessante é que esse homem que reclamou tinha dificuldade de se alegrar com a vitória, né, do outro, que trabalhou apenas 1 hora, mas também trabalhou. E se o dono da vinha resolveu pagar a mesma coisa para ele, o que é que aquele que estava se estressando tinha a ver com isso? Nada. Por quê? Porque quem estava pagando não era ele, né? Então, isso aqui é muito sério. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração no Senhor, né? E aqui eu termino dizendo isso. Olha, os últimos serão os primeiros serão os últimos, diz a palavra de Deus. Isso está falando de quê? Né? De que aquela pessoa que se converteu hoje, né, pode estar muito mais firme do que aquela que tem 1000 anos, que está até congregando, que está dizendo que busca o Senhor. Olha, você que tem muito tempo que busca a Deus, eu convido você hoje a analisar a sua vida com Ele, né? Você tem dado ao Senhor tudo que você dava quando você se converteu, né? Ou seja, quando eu digo dava, estou falando a sua atenção, né? O seu desejo de agradar a Deus é o mesmo que você tinha quando você se converteu, né? O seu amor pelas coisas do Senhor continua o mesmo, né? Olha, naquele grande dia nós teremos muitas surpresas. Veremos pessoas que aceitaram Jesus ali no último instante, né? Ao lado de pessoas que há muitos anos serviram a Deus, né? E eu quero lhe dizer algo, cuide da sua salvação. Às vezes nós gastamos tempo para cuidar de tantas coisas e estamos ficando atarefados, né, com a mente cheia de tantas coisas, e estamos esquecendo a nossa salvação. Eu quero abrir, hoje eu quero trazer esse alerta aqui. Cuide da sua intimidade com Deus. Priorize o seu tempo com o Senhor, o seu devocional, o seu momento de oração, de sentar para cultuar ao Senhor, de ouvir a pregação. Amém? Cuidado com as suas conversas. Às vezes a pessoa está ali, ela serve a Deus, mas quando ela se junta com algumas pessoas, não sai um versículo bíblico, não sai uma palavra de Deus, não sai uma direção de Deus naquela conversa. Só sai fofoca, só sai mentira, só sai competição, inveja. Não, Deus não quer isso para você. Amém? Eu termino dizendo isso. Se alegre com a vitória de quem está à sua volta. Amém? Eu achei aqui esse exemplo muito claro. Aquele homem ficou irado porque alguém ganhou o mesmo valor que ele. Olha, ele não estava ganhando menos, ele estava ganhando o mesmo valor, e mesmo assim ele ficou revoltado só porque o homem tinha trabalhado menos. Olha, Deus não vê como vê o homem. Cuide da sua salvação.
em nome de Jesus. Essa é a mensagem de hoje, esse é o devocional de hoje. Eu peço que você leia com muita atenção, com muito carinho esse capítulo 20 até o versículo 16, né? Porque nós temos um alvo e o nosso alvo é Cristo. Amém? Foque no Senhor e fique firme nele, porque é dele, por ele e para ele, né, que todas as coisas precisam acontecer em nossas vidas, em nome de Jesus, tá bom? Guarde o seu coração. Guarde o seu coração, né? E se você está aí guardando talvez inveja, né, ressentimento, é o momento que o Senhor está preparando para você abrir o coração diante dele agora, pedir perdão, pedir para ele te limpar, né? Pedir para que ele te ajude a enxergar como ele enxerga cada situação, e você vai ver como a sua vida vai ficar mais leve para a glória de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe. Se você não é inscrito aqui no canal, faça a sua inscrição, compartilhe essa mensagem para que outras pessoas também sejam abençoadas, tá bom? E até a próxima, se assim o Senhor permitir, no nome de Jesus.